Eu sou Zilma Lee, sou professora e eu ajudo professores a blindar a sua carreira. Que tipo de entendimento nós precisamos de ter para a gente virar o jogo? Nós estamos numa crise, uma crise profissional. Quando eu digo nós professores do agora, nós professores desta vida contemporânea, desta realidade inesperada que nos convocou a uma mudança, que nos convoca todos os dias a um novo entendimento. E aí eu fico pensando, será que nós estamos despertos? Nós estamos, de fato, acordados com essa nova realidade que se apresenta? Ou nós continuamos naquela letargia, continuamos um pouco acomodado, sem querer perceber a realidade, provocando assim uma ilusão? Por isso que eu estou te convidando para que você possa virar o jogo no seu ambiente de trabalho, na sua profissão, naquilo que você faz para garantir a sua sobrevivência. E aí eu te pergunto, você de fato quer virar esse jogo? Tá, nós já admitimos que nós estamos no bojo de uma crise, né? Mas o que é uma crise? O que vem a ser uma crise? Então, crise é um ponto de virada. Olha que interessante. Crise é um ponto de virada. Crise é um momento que tem tanto evento acontecendo, há uma aceleração de eventos e essa aceleração, todo esse movimento que as coisas são impermanentes, inconstantes, isto afeta diretamente na nossa percepção. E quando a nossa percepção fica alterada, a primeira coisa que acontece é que a gente não percebe as oportunidades. Então, elas causam uma falta de oportunidade. Esta percepção confusa não deixa você perceber que você está vivendo grandes oportunidades. Você não enxerga, você não sente, né? Você não compreende. Você só consegue compreender que está tudo diferente. Mas você talvez não tenha nem energia para pensar, para visualizar uma mudança. Então, crise é esse momento de transformação. Olha que interessante. É o momento de transformação. Mais do que nunca, nós percebemos que nós não temos controle de muitas coisas, né? Na verdade, as coisas ao nosso redor, elas estão muito mais no descontrole do que nesse controle que a gente fica apegada e achando que as coisas precisam de ser do nosso jeito, né? Quero muito que você compreenda que esta crise que nós estamos vivendo é uma oportunidade. E é uma oportunidade em todos os aspectos. Vamos entender isto melhor? Então, olha só, se a crise é essa oportunidade, e aí então o que é que a gente precisa? A gente precisa de ter insights, né? Uma lâmpada precisa de acender na nossa mente para que a gente perceba que é hora de mudar. E olha, a maioria dos milhões de professores, não só aqui em terreno brasileiro, em todo o nosso planeta, a grande maioria, neste momento, está vivendo esta crise. Somos solicitados o tempo todo
os eventos acontecem numa velocidade enorme, a gente consegue aprender um item da tecnologia digital e daqui a pouco solicita uma outra ferramenta e a gente tem que recomeçar e precisa de aprender de novo, precisa de buscar os tutoriais. E outro detalhe, que não é só a tecnologia digital que vai nos tirar da crise. Nós também precisamos de entender de tecnologias, de métodos, principalmente dos métodos ativos, que são aquelas que a gente pega o educando, o estudante, o acadêmico e coloca ele no centro do processo. Precisamos também de entender mais do que nunca sobre essa tecnologia humana, esta que fica entre aqui todos esses equipamentos e a cadeira, que sou eu, que também é você. Então, este momento, ele está borbulhando, ele está favorecendo que a gente possa refletir, analisar e pensar que é possível ter oportunidades no meio da crise. Tá? Claro, nós não fomos educados para isso, né? Nós fomos educados para entender assim, que na crise tudo para, né? Na crise o comércio para, a produção para, as lavouras, o trânsito, os serviços terciários. Nesta crise que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo. Está tudo em movimento, em um outro movimento. Não é mais aquela dança que nós conhecíamos, mas sim uma nova dança, de uma música que modifica o tempo todo. E se a música modifica, se o ritmo muda, por que é que nós escolhemos, muitas vezes, ficar parados? Tá, então para transformar esta crise em oportunidade, eu quero então te convidar para que você possa descobrir qual é a sua mentalidade. Faça uma escuta sobre você. Procure observar-se, principalmente quando você vai começar o seu dia ou quando você vai terminar o seu dia. Por que quando começar e quando terminar? Quando começa, provavelmente você tem um conjunto de hábitos que faz com que você pense como que será o seu dia. E no final do dia, geralmente a gente dá também uma examinada de como que foi o nosso dia. Então procure observar que tipo de pensamento você tem ao acordar. Você ainda nem saiu da cama, mas você teve às vezes uma emoção. Você teve um pensamento, você elaborou um conjunto de sentimentos ou de expectativas e tudo isso vai ser transformado em um comportamento e você vai expressar isso no decorrer do seu dia. Então, qual é a mentalidade que você tem? A sua mentalidade, ela é fixa ou é uma mentalidade de crescimento, aquela que está sempre disposta a aprender? Bem, existem cientistas que dizem que existem dois grupos de seres humanos, né? Um grupo que gosta de aprender, que aprende com tudo o que acontece, e um outro grupo que não gosta de aprender. O grupo que não gosta de aprender é o que nós estamos chamando de mentalidade fixa. Mas o grupo do crescimento, esse que gosta de aprimorar, este que está sempre disposto a tirar pontos positivos de tudo que lhe acontece, estes sim, esses estão preparados para esta transformação
da qual nós estamos sendo convocadas constantemente. Será que a sua mentalidade é dispersa? É dispersa? Ou ela é focada? Você sabe exatamente o que você quer e você foca. Você se envolve na atividade que você precisa desenvolver e quanto mais você foca, mais você proporciona ter criatividade na busca de soluções. Será que a sua mentalidade é essa de tomar as coisas, de pegar as coisas prontas? Ou você tem uma mentalidade de ajudar as pessoas, porque são muitas pessoas que com certeza que sabem menos do que você. Já falei muito hoje, né? Por isso que a voz fica assim. Já dei muita aula hoje. Ou você tem essa mentalidade de ajudar, né? Essa mentalidade que você olha para a situação e você se pergunta assim: em que é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? Como é que eu devo te ajudar? Ou você quer ajuda? Veja que esta mentalidade gera um comportamento completamente diferente. Pense aí neste momento que você está me ouvindo. Será que você está com essas características fixa, dispersa e de tomar tudo pronto? Ou você está deste outro lado direito, que é a mentalidade do crescimento, da aprendizagem, do foco e da ajuda? Onde é que você se encaixa? Ou se você não quiser se encaixar, de qual mentalidade que você se aproxima? Então procure observar como são os seus pensamentos no começar do dia e no final do dia. Isto é extremamente importante. É você ter um momento para conhecer um pouco mais de você. Como é que você se manifesta nesta crise? Olha, e é na crise que a gente consegue perceber realmente um pouco mais de quem nós somos. Porque quando está tudo indo muito bem, quando você está indo bem na família, você está indo bem no seu emprego, você acha que você está ganhando tanto que você merece e você tem lazer e você faz esporte, quando está tudo bem, você nem se percebe. Você vai vivendo distraído com as nossas vidas, né? Distraídos com os nossos afazeres. Mas quando chega a crise, aí sim, aí nós temos a oportunidade de abrir um véu e perceber melhor como nós estamos pensando, como nós estamos vendo, como nós estamos falando, como nós estamos sentindo, como nós estamos agindo. Porque já que a crise traz esse desconforto, eu tenho certeza que você já deve ter se aproximado de um tipo de mentalidade fixa ou de crescimento, dispersa ou focada, a de tomar ou a de ajudar. Vamos caminhando, porque nós vamos em busca das nossas respostas, né? E ao encontrar a sua resposta sobre o seu tipo de mentalidade, você define a jornada do seu trabalho. E não só do seu trabalho, mas vamos especificamente tratar sobre isso, né? Então, se você define que você se aproxima mais do conceito da mentalidade fixa, a gente já percebe como é a sua jornada.
Ou seja, você olha para a situação e diz assim: esta situação não tem jeito. Não tem jeito, não posso fazer nada, é assim mesmo, tá tudo difícil para todo mundo, né? Vou levando, vou levando. Agora, se você tem uma mentalidade focada e você faz uma leitura da realidade, isso também define a sua jornada. Você olha para tudo isso e diz assim: que oportunidade ímpar que eu tenho para aprender muito mais. Aprender muito mais sobre ciência, sobre tecnologias, sobre comportamentos, sobre você. Mas o que importa é que você se percebe no processo e que você toma uma decisão. Eu quero aprender com tudo isso. Eu estou aprendendo com tudo isso, que é muito mais forte você expressar isto no tempo presente. Eu aprendo com tudo isso. Eu estou cada dia melhor porque eu estou aprendendo em todos os instantes. E aí eu te pergunto, a nossa educação, essa educação formal, ela nos leva a ter uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de crescimento? Claro, nós poderíamos fazer um grande debate sobre isso, tá? Mas por enquanto eu quero que você traga tudo isso para você. Que você coloque-se no centro. É você a peça mais importante de tudo isso. Então, se é esta oportunidade, quando a sua mentalidade é de crescimento e é focada, então isso comprova, repetindo, que você tem uma mentalidade de aprendiz. Aprendiz. Vocês já notaram que a maioria de nós professores tem dificuldade de ser um aprendiz? Nós estamos tão acostumados a ensinar, que parece que a gente vai esquecendo de como que aprende. E aí não dá para a gente esquecer. Nós não podemos esquecer. Principalmente quando Jacques Delors traz no seu relatório sobre um tesouro a descobrir os 4 pilares da educação. Para que a gente dê conta de ensinar os nossos educandos a aprender, nós também, professores, precisamos de aprender a aprender. E para aprender sempre, muitas vezes a gente tem que desaprender. Porque não está tudo mudando. Então, ter consciência de que à medida que eu vou aprendendo a aprender, aprendendo a conhecer, eu alcanço um outro pilar, que é o aprender a fazer. O fazer, o elaborar, o colocar a mão na massa, o transformar. E para que tudo isso aconteça, não dá para fazer sozinho. Isso é feito em conjunto. Isto é feito em comunidade. Então, eu preciso de aprender a conviver. E quanto mais eu me percebo nessa convivência, mais eu vou aprendendo a ser. E não precisa de ter necessariamente essa ordem. O que vale mesmo é você entender que aquilo que você sabe para você é mais fácil de você reconhecer como é a jornada, a sua jornada e a jornada do outro. E esse outro é o outro seu amigo, professor, é o outro que relaciona com você todos os dias, que são os nossos educandos, né? Perceber então que a nossa inteligência ela será e é sempre crescente. A nossa inteligência não é algo que você faz um teste e você chega
a um número, que é o nosso QI, e você fica acreditando que você não vai mais desenvolver a sua inteligência. Quanto mais nós aprendemos, mais nós desenvolvemos a nossa inteligência, que é diferente do outro que não acredita mais que pode aprender. E aí um outro detalhe extremamente importante é aceitar. Aceita os desafios. Esse é o primeiro passo para superá-los. Primeiro passo. Eu aceito, eu reconheço a minha realidade, eu entendo esta minha realidade, eu sei fazer a leitura desta realidade, eu sei fazer a leitura da minha realidade, como é que eu me manifesto nesta realidade de crise. Eu aceito os desafios, eu respeito as minhas limitações, mas eu também caminho para que eu possa superar os meus limites para atender às minhas necessidades. Então, olha que interessante. Então, se é uma oportunidade, eu preciso de pensar que preciso de construir uma mentalidade de crescimento e focada. Preciso de ter uma mentalidade de aprendiz. A minha inteligência é sempre crescente. E que ao aceitar os desafios, eu estou caminhando para superá-los. E assim, nós vamos nos moldando como se nós fôssemos nos esculpindo em uma outra pessoa, que tem um novo olhar, que tem um novo pensamento, que agora pronuncia um outro verbo, o verbo de se transformar. Gente, isso não é magnífico? Não é magnífico a gente olhar para tudo isso com esse olhar de esperança, mas não de ficar quietinho aqui esperando tudo passar, mas o olhar de esperançar, de ser proativo, de olhar para si mesmo e perguntar: o que é que eu posso fazer para viver melhor? O que é que eu posso fazer para encontrar as soluções que eu tanto preciso? E aí eu quero contar para vocês a história do professor João. João vivia desde os seus 17 anos no magistério. Desde quando ele terminou o ensino médio, o pai dele adoeceu e ele teve que voltar para a roça. Claro que João voltou contrariado, porque ele gostaria muito, em vez de voltar para a roça, ele gostaria de ir para um grande centro, para uma grande cidade, porque ele queria fazer faculdade, mas a vida o convidou para que ele voltasse para a zona rural. João não gostava de jeito nenhum de lavrar a terra. E como ele não tinha muito essa habilidade de trabalhar na terra, ele começa então a ajudar os seus irmãos mais novos nas atividades escolares. E depois de um certo tempo, a professora dos irmãos mais novos fica curiosa e começa a perguntar para os meninos, né? Quem é que ajuda vocês? Porque ela percebia que os meninos estavam desenvolvendo, estavam caprichando nas atividades da escola, os meninos estavam melhor para ler, para escrever. E os irmãos respondiam: foi João. Chegava no outro dia, ela ia corrigir as tarefas e perguntava de novo: quem foi que te ajudou? Foi João. E esta era a resposta que ela ouvia todos os dias. Logo ela entendeu que João gostava também
da escola, do ensino e de aprender. Quando ela adoecia, convidava João para substituí-la. E João ia feliz. Era o melhor acontecimento do dia para ele, ser convidado para substituir a professora do grupo escolar. Aos poucos, João se tornou o professor auxiliar. Ele ia para a escola todos os dias e ele ficava ali como monitor, auxiliando todas as crianças. A professora, depois de um certo tempo, teve que voltar para a cidade. O que aconteceu? João ficou no lugar dela. E com a mudança da agricultura familiar para a monocultura de cana-de-açúcar, muitas, mas muitas famílias também voltaram para a cidade. Porque a família agora não tinha mais a terra para produzir, né? A família estava alugando a terra para a indústria canavieira. E o que foi que aconteceu? O grupo escolar estava quase vazio, porque a maioria das famílias voltaram para a cidade. Certo dia, o professor João recebeu um comunicado da prefeitura que dizia: vamos fechar a escola. Nossa, o mundo de João caiu. Professor João e seus alunos sofreram muito, precisavam encontrar uma solução. O que ele poderia fazer para manter o seu trabalho e manter a escola daquelas crianças e daqueles jovens? Mesmo que fossem poucos no olhar da prefeitura. Tá? Sofrendo com tudo isso, um de seus alunos o convidou para uma reza. E depois dessa reza na casa de um dos jovens, todos eles rezaram e choraram juntos. Mas eles pediram, imploraram para Deus uma solução. E é muito interessante, né? Como que o ser humano busca. E naquela noite, o professor João não dormiu. E de madrugada, então, ele teve uma ideia. Vou ensinar todos a ler e escrever. E uma alegria tomou conta dele, como se ele tivesse encontrado uma mina de ouro. Quando o sol raiou, João pegou uma bicicleta velha, rumou para a cidade e solicitou falar com o secretário da Educação do município. João pedalou. Quando ele chegou lá na prefeitura, ele esperou horas. Só no final da tarde é que ele foi atendido, que ele foi recebido pelo secretário do secretário. Mas João não desistia. Falou do seu plano. Vou alfabetizar todos, vou ensinar todos. Ler, escrever, contar, multiplicar. Vou ensinar os pais, os avós, os tios, os primos, os homens que lidam com a lavoura, os homens que estão morando aqui, que estão mexendo com a operação das máquinas, as mulheres. Eu quero ensinar a todos. E eu tenho uma justificativa para isso. Quanto mais eu ensiná-los a ler e escrever, mais nós teremos eleitores para a próxima eleição. Quando ele disse isso, a atenção do secretário da Educação mudou. O secretário olhou bem nos olhos dele e disse: vou passar a sua ideia para o secretário. Faz aí um rascunho da sua proposta. João rapidamente escreveu um pré-projeto
de alfabetização para todos. Entregou nas mãos do secretário, mas pôs uma intenção naquela entrega e acreditou que tudo daria certo. Passado um tempo, João recebe a resposta. Deu certo. Ele podia desenvolver o seu projeto de alfabetização para todos. E aí os outros grupos das redondezas ali daquela mesma zona rural começaram também a implantar a mesma proposta que ele chamou de alfabetização para todos. Não é incrível? O professor João continuou com o ofício de professor até aposentar. Depois, foi eleito vereador. E agora quer ser prefeito. Olha, são histórias como essa que faz a gente pensar que é possível, sim, encontrar soluções. Soluções criativas, soluções que, em vez de trazer benefícios só para uma pessoa, que você pode ajudar muitas pessoas. Soluções que favorecem o crescimento de todos. Então você pode pensar assim enquanto escuta essa história. Ah, o que o professor João viveu é muito fácil, né? Difícil é a crise que eu estou vivendo com essas aulas remotas com o menino que não quer saber de nada. O professor João não tinha concorrência. Eu tenho. O mercado educacional agora tem milhões de reserva todos os anos. As faculdades formam milhões de pedagogos, de licenciados em todas as disciplinas. A minha concorrência é muito maior. O professor João não tinha concorrência. Talvez você pense que a crise que o professor João estava vivendo, ela poderia ser fácil para você, mas para o João não. O professor João era a sua sobrevivência que estava ameaçada. Era o seu emprego. Era a escola das crianças. Percebe que cada um vive um tipo de crise e essa crise externa gera também uma crise interna e essa crise interna dificulta uma nova ação na crise externa. E aí a gente fica perdidos em tudo isso, né? Não quando você tem uma mentalidade de crescimento, que aí tudo muda, né? Se o professor João tivesse uma mentalidade fixa, uma mentalidade dispersa, de não aprendiz, ele teria desistido. Ele teria perdido o emprego. E muitos não teriam mais a escola na zona rural. Percebe isso? Vê como que isso muda tudo. A mentalidade do professor João não era fixa, não era dispersa, não era de não aprendiz. Muito pelo contrário. A mentalidade do professor João é uma mentalidade de crescimento, de aprendizagem, de foco na solução, da ajuda solidária. Nossa, como eu fico emocionada quando eu penso que neste Brasil tem muitos professores João, mas também nós temos milhões de professores com mentalidade fixa.
Então, o jeito certo de lidar com as coisas na crise, primeiramente, acreditar em você, aprimorar a sua inteligência. Aprimore. Nós carregamos em nossas mãos o nosso celular, o nosso iPhone, que é a maior biblioteca do mundo. Aprimore-se. Aprenda sempre. Acredite que é sempre tempo de aprender. O jeito certo é aceitar os desafios para você superar a crise com soluções inteligentes, oferecendo oportunidades, melhorando seus recursos, estimulando você e o outro. É assim que se supera a crise. E quando eu caminho, quando eu coloco a minha energia para superar a crise, o sucesso vem. Mas ele não vem como um passo de milagre, mas ele vem processualmente. Ele vai sendo construído por você, sempre com a ajuda de outros. A gente precisa de entender que no momento da crise é o momento da gente solicitar a ajuda do outro. E eu quero ajudar você. Eu conheço muitos professores que querem ajudar outros professores. Tenho certeza que você também conhece. Mas eu quero que você compreenda que seja como for que você se percebe neste momento, é sempre possível melhorar. É sempre possível construir, aprender mais. É sempre possível ter sucesso, ser reconhecido, se tornar referência e se tornar desejado. Então eu quero te convidar. Eu quero olhar para você e quero te pedir. Escolha ter uma aprendizagem crescente. Você é livre para escolher. Use a sua liberdade. Foca na sua necessidade. Foca na solução. Conecta-se com outras pessoas. Nós somos interdependentes. No seu próprio meio, existem pessoas que estão dispostas a auxiliar. Então, tenha esse novo olhar para a sua realidade. Que você não está só. Você não está só. E que existem muitos professores na mesma condição que nós estamos. Muitos professores em crises. Muitos professores que estão adoecendo. Com esse convite, eu quero te dizer que o nosso propósito é levar você a blindar sua carreira e ser desejado pelas escolas. Que você aprenda a se colocar, a melhorar a sua comunicação, a melhorar os seus aspectos socioemocionais, a crescer com a crise. Que você possa, de fato, acreditar
que é preciso fazer um primeiro movimento. E o primeiro movimento que você está fazendo, você está aqui me escutando. Muito obrigada pela sua companhia. Este é o primeiro movimento. Se você veio até aqui e você clicou nesse vídeo porque você percebeu que é possível mudar o entendimento para virar o jogo, continue aqui conosco. Se inscreva em nosso canal, participe das nossas redes, venha discutir conosco estes assuntos deste momento. Assuntos que formam essa comunidade de professores do agora. Nós estamos prontos, autorizados, contentes, comprometidos em ajudar você. E é você que decide. Vem conosco. Eu te espero. Paz para você.